Teste 1 para resolução online de atividades. A questão 1 diz o seguinte: considere x e y dois corpos homogêneos constituídos por substâncias distintas, cujas massas correspondem, respectivamente, a 20 e 10 gramas. O gráfico abaixo mostra as variações da temperatura desses corpos em função da energia absorvida por eles durante o processo de aquecimento. Determine o calor específico de x e y. Vamos começar determinando o calor específico de x. Nós aqui estamos trabalhando com um processo de aquecimento e nós já aprendemos que quando uma substância sofre um aquecimento, nós usamos o calor sensível. Bom, calor sensível diz que a quantidade de energia recebida ou perdida é igual à massa dessa substância vezes o calor específico dela vezes a variação de temperatura que essa substância sofre. Bom, nesse caso aqui eu tenho um gráfico, esse gráfico tem representado no eixo x a quantidade de energia recebida por essa amostra em função da variação de temperatura que ela sofre. Ambas as amostras estão inicialmente a 273 Kelvin e vão sofrer um aquecimento quando receberem uma certa quantidade de energia. Como nós temos que calcular duas substâncias, eu vou começar calculando pela substância x. Então nós inicialmente vamos olhar só para a substância x. Esse ponto aqui ele é de grande interesse, por quê? Porque nesse ponto nós temos registrado a quantidade de energia recebida pelo corpo e a variação de temperatura que ele sofreu. A quantidade de energia recebida pela amostra x nesse ponto é de 80 calorias. Então, no lugar do Q, eu vou substituir o 80. A massa da substância x é de 20 gramas, no lugar do M, 20 gramas. O calor específico eu quero descobrir e a variação de temperatura eu vou retirar do gráfico. A amostra inicialmente estava com 273 Kelvin e passou a 281 Kelvin, o que representa uma variação de temperatura de 8 kelvins. Lembrando que variar 8 Kelvin significa também variar a temperatura em 8 graus Celsius, à medida em que a variação de temperatura de 1 Kelvin é igual à variação de temperatura em grau Celsius. Então aqui eu vou manter o 80 do lado esquerdo, vou multiplicar o 20 pelo 8. 20 vezes 8, 160. O Czinho está do lado direito, continua sendo multiplicado pelo 160. Agora, para isolar o Czinho, 160 que está multiplicando passa dividindo. Então 80 dividido por 160 vai ser igual ao calor específico da substância x. O calor específico da substância x, então, esse zero eu posso simplificar com esse. 8 dividido por 16, 0, fazer um zero um pouquinho mais elegante, 0,5 calorias por grama grau Celsius. E aí eu tenho resolvido já o calor específico da amostra x. Vou dividir a minha tela e do lado direito vou calcular o calor específico da amostra y. Vou colocar um y aqui. Um y aqui e vamos lá. De novo estamos trabalhando com o aquecimento da substância, que vai de 273 a 283 Kelvin, quando recebe uma quantidade de energia na forma de calor de 40 calorias. Então, como estamos trabalhando com aquecimento, de novo vou usar Q igual a M C delta T. A quantidade de energia recebida, 40 calorias. A massa dessa substância, 10 gramas. Então, no lugar do M, vou colocar um 10. O calor específico da substância é o que eu quero descobrir. E a variação de temperatura eu vou retirar aqui do gráfico. Começou em 273 e ao receber 40 calorias, ela chegou a 283, o que nos remete a uma variação de temperatura de 10 Kelvin, que equivale a uma variação de temperatura de 10 graus Celsius.
O 40 eu vou manter do lado esquerdo. O 10 eu vou multiplicar pelo 10. 10 vezes 10, 100. O 100 está multiplicando o calor específico, passa para o lado esquerdo dividindo. 40 dividido por 100 igual a Czinho. Logo, esse zero eu posso simplificar com esse. O Czinho vai ser igual a 0,4 calorias por grama grau Celsius. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.